Muito boa noite, é uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez com vocês. Um feliz sábado para você que está aí, talvez você já fez o seu culto com a sua família, talvez você em algum momento já mandou sua mensagem de feliz sábado para aquele amigo especial. Bem, este é mais uma noite onde nós estaremos juntos nos aprimorando, recebendo conhecimento para que a gente possa então transmitir aos outros que precisam do estudo bíblico. E hoje o tema está muito especial. O tema de hoje à noite é como você dar estudos bíblicos e daqui um pouquinho o pastor Gilson vai estar aqui falando com vocês. E eu quero fazer um desafio agora para você. Você pode entrar aí no chat, você pode aí já fazer o seu comentário. Aliás, eu estou vendo aqui, já temos algumas pessoas que já estão comentando, que já estão colocando aqui um boa noite. Eu quero saber de você, de que cidade que você é, de qual distrito que você é, mas também queremos saber se você já começou a dar algum estudo bíblico. Nós já estamos na terceira aula da nossa escola de missões e a gente quer saber, você já está estudando a Bíblia com alguém? Já está orando por alguém pelo qual você quer dar esse estudo bíblico? Posso dizer uma coisa para você? A maior bênção desse mundo é você dar um estudo bíblico. Tá bom? Olha só, vamos ver aqui quem já colocou que se está dando estudo bíblico. Eu estou vendo aqui, já tem muita gente dizendo assim, olha, eu estou dando estudo bíblico. No caso, você também pode estar colocando aqui, ó, quero que vocês orem por uma pessoa especial, porque eu quero dar o estudo bíblico para ela. Tá bom? Essa noite também você deve ficar atento, porque mais no finalzinho da aula vai entrar ali a planilha do Google Forms que você precisa responder para que a gente possa validar a sua chamada. Aí você vai receber as instruções durante o chat, aí você vai poder colocar ali as suas respostas, as suas perguntas que vai estar ali no Google Forms. Tá bom? Seja muito bem-vindo mais uma vez, e se você está sentindo falta de alguém aí, manda mensagem lá para eles, assim, olha, você ainda não entrou, já começou a escola de missões, você não está ligado aqui ainda. Tá bom? Mande uma mensagem para o seu amigo, compartilhe esse link e eu quero que você seja abençoado com essa maravilhosa aula dessa noite. Tá bom? Vamos começar? Mas antes, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos pedir a Tua presença sobre nós nessa noite. Sabemos que o estudo bíblico é uma ferramenta preciosa. Sabemos que em alguns momentos nós temos algumas dificuldades, talvez, Pai, mas essa noite nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Use o pastor Gilson para que ele possa nos instruir, para que a gente possa sair daqui capacitado de como dar um estudo bíblico. Derrame o seu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém. Agora, quero convidar o meu amigo pastor Gilson para que ele continue essa aula maravilhosa, que ele possa partilhar conosco essa bênção. Boa noite e continuemos aí. Então, seja muito bem-vindo, pastor Gilson. Olá, muito boa noite, obrigado pela tua presença, pela tua companhia. Nós estamos no terceiro episódio na Escola de Missões. Lembro que nós temos 10 episódios que a gente vai caminhar junto. E eu já quero agradecer o pastor Elisandro pela parceria. Obrigado, pastor Elisandro. E eu continuo fazendo o desafio que fez o pastor Elisandro anteriormente, para você continuar participando com a gente, escrevendo aí no chat, na live que está aqui, onde nós estamos aqui, aliás. Escreva aí a igreja que você pertence, o distrito, mande um abraço para o seu pastor. Se você tem, à medida que for surgindo algumas dúvidas, eu quero te lembrar que a gente já tem uma equipe que vai estar aqui postas, preparado para te responder essas perguntas, e se porventura ela não for respondida ao vivo aqui, eu queria te dizer que a OP, vou dar um spoiler bem fraquinho aqui, a OP está preparando algo espetacular para você. É um canal onde você vai ter a oportunidade de tirar todas as tuas dúvidas, é um canal onde você vai poder ouvir
todas as dúvidas que você deixar aqui no chat, tá bom? Então, vamos para a aula de hoje. O pastor Elisandro já orou, ele já desejou a você um feliz sábado, eu faço o mesmo, um feliz sábado para todos. Eu espero que você tenha tido uma semana muito abençoada, mas agora vamos para a aula de hoje, porque o nosso tempo é curto e você sabe que uma das propostas da Escola de Missão é fazer com que o conteúdo chegue a você de maneira rápida, objetiva e específica. Vamos então para a aula de hoje? Eu vou pedir aqui então para a equipe colocar a tela de apresentação e a gente vai conversar. Enquanto eles vão fazendo isso, deixa eu dar dois recados aqui bem rápido. Você vai ter o link, que é a chamada, então vou te lembrar aqui para você entrar nesse link, responder a tua chamada. Lembra que para colação de grau lá no mês de agosto, a gente vai precisar que você tenha 70% de participação. Então, você precisa responder a chamada. E responder a chamada é bem rápido, é bem fácil. Você entra, tem 3 perguntinhas ali, assinala as perguntinhas, encaminha para a gente e a gente já toma nota das tuas respostas e da tua presença. Na aula de hoje, a gente vai aprender como, de maneira prática, dar um bom estudo bíblico para o nosso interessado. Na aula anterior, a gente viu como espertar um interessado, como ter alguém para estudar a Bíblia. Lembra que toda vez que a gente fala ou usa o termo interessado, a gente está falando no nosso aluno, o aluno com quem a gente vai abrir a Bíblia e estudar a Bíblia com ele. Para ficar bem legal aqui o que a gente vai conversar, você precisa ter em mente essas 2 perguntas aqui, ó. Por que é necessário e por que é urgente? Por que é necessário eu participar da missão e por que a missão é urgente? Eu queria mostrar aqui algumas coisas para vocês de maneira bem rápida e pontual. Primeiro aspecto, você sabia que 4 bilhões de seres humanos, eles não são cristãos ou não foram de alguma maneira evangelizados? E ainda nessa linha, 3 bilhões de pessoas praticam religião ou religiões que não são religiões cristãs. E aí estou falando do islamismo, do budismo, do hinduísmo e por aí vai, religiões que não são religiões que partem da Bíblia, religiões que não partem do princípio de Cristo. Então, vai olhando e vai buscando colocar na tua memória por que você é importante e por que é importante você tomar a decisão de participar da missão de maneira urgente. Tá? Deixa eu te dar aqui mais alguns aspectos. O nosso mundo, o mundo em que eu e você vivemos, é um mundo aflito, é um mundo que está afligido. Olha o que eu vou mostrar para você, e se você quiser conferir essas informações elas foram extraídas do livro Passaporte para a Missão, você consegue ver aí a capa, e aqui faço um segundo desafio, leia esse livro. Se você quer ter a missão no teu coração, se quer arder o desejo de pregar a palavra para alguém, de abrir a Bíblia para alguém, leia esse livro. Agora, olha os dados que eu vou mostrar aqui para você. Lembra que eu estou respondendo para você a pergunta, por que é urgente e por que é necessário eu me envolver com a missão? Primeiro aspecto, metade da população do mundo vive com menos de $2. Pastor, o que isso tem a ver com a missão? Significa que essas pessoas vivem em um estado de miséria no nosso planeta. E lembra que Jesus veio para buscar e salvar, inclusive, essas pessoas? Segundo aspecto, 40 milhões de pessoas no nosso planeta hoje possuem o vírus do HIV. São pessoas soropositivo. Terceiro aspecto, mais de 100 milhões de crianças vivem nas ruas ou moram nas ruas, não tem uma casa, um lar, não tem uma família esperando eles no final do dia. E desse percentual, ou dessa gama de crianças, olha esse outro dado, a cada dia surge 35 novos casos de crianças que se tornam órfãos, que perderam os pais e que vão viver aí à mercê de um mundo e muitas vezes num mundo sem esperança. Você está entendendo por que é urgente? Você está entendendo por que é necessário? Você está entendendo por que é que Deus chama eu e você para a missão? Dá uma olhada no todo. Um outro aspecto, 2,2 milhões de crianças morrem todos os dias, ou morrem, aliás. 2,2 milhões de crianças morrem a cada ano vítima de doença que já tem cura. É um absurdo. Crianças morrerem sem ter o acesso à cura, quando a cura está disponível, mas eles não têm acesso e acabam morrendo. Isso não sensibiliza você? Isso não desperta em você o senso de que eu preciso me levantar de onde estou e ir para onde Deus quer que eu esteja?
Lembra o que Deus fez com Felipe, lá no livro de Atos, capítulo 8? Anote esse texto e leia em casa depois, ou leia depois. Atos, capítulo 8, verso 26 ao verso 30. Felipe está em Jerusalém, a capital do mundo religioso. O anjo vem até Felipe e diz: Felipe, levanta de onde você está e vai para o deserto. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente precisa levantar de onde a gente está e fazer alguma coisa. A minha pergunta para você, para a gente continuar, é: você está fazendo alguma coisa? Você já começou o estudo bíblico com alguém? Você não pode esperar. A gente não pode perder tempo. Jesus tem pressa. Eu tenho pressa de ir para o céu. E Jesus conta comigo e com você. Outro dado: 3,8 mil pessoas morrem diariamente por consumirem água que não é água potável. A gente, no nosso estado, aqui na nossa cidade, falando de Cascavel em específico, mas do nosso estado, a gente tem essa dádiva, essa bênção de ter muitas regalias que dentro do nosso país, que é um país continental, pessoas não têm. Mas isso não significa que essa necessidade ou que esse problema não está presente dentro da nossa geografia. Está entendendo por que é importante? Está entendendo por que é necessário? Está entendendo por que é urgente? Está entendendo por que Deus está chamando você? Agora, algumas barreiras são impostas ou que impedem a gente de dar um estudo bíblico, de se envolver na missão. E essas barreiras, elas estão fora da igreja e dentro da igreja. E eu queria trabalhar de maneira bem rápida esses 3 aspectos. Primeiro, a gente tem uma gama de pessoas que são crentes em Cristo Jesus, mas que vivem de maneira desinformada. Quer ver um detalhe? Está todo mundo achando, ou quando digo todo mundo, claro, no sentido de criar em você, despertar em você o senso de que a mensagem é urgente. E pode ser que esteja falando e você faça parte desse grupo, todo mundo, que vive de maneira desinformada, alheia aos eventos que estão acontecendo diante dos nossos olhos e não estamos tomando, ou não estamos tomando nenhuma atitude. São cristãos desinformados. Outros são cristãos distraídos. Se distraem com as coisas que esse mundo coloca para a gente. E lembra que João vai dizer para a gente, Jesus vai dizer no livro de João: não amem o mundo e nem as coisas que existem no mundo, porque se você amar mais o mundo, o amor de Deus não está em você. Mas ele vai lembrar a gente também nos evangelhos que a gente precisa amar a Deus sobre tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por isso, a mensagem é urgente e a mensagem é necessária. E Deus conta comigo e com você. Segundo aspecto, ou segundo grupo, o terceiro grupo, melhor dizendo, o terceiro grupo é o grupo daqueles que sabem da responsabilidade que têm, mas se apegam à timidez, se apegam ao medo. E eu queria te dizer uma coisa: Jesus, quando esteve aqui, ele se dirige à grande comissão lá em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, ele vai fazer uma promessa para mim e para você, de que quando eu e você nos envolvermos no processo de fazer discípulos, e fazer discípulos é dar estudos bíblicos, ele vai estar comigo e com você todos os dias, até que ele volte. É assim que diz lá o texto. E quando a gente vai para o livro de Atos, capítulo 1, verso 8, ali a gente tem uma outra bendita promessa feita por Deus, de que ele vai derramar sobre mim e sobre você o poder do Espírito Santo, para a gente ser testemunha dele, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Amigão, você está entendendo por que é necessário e por que é urgente? O nosso mundo, se a gente pudesse resumir o que eu tenho como proposta até aqui, a gente poderia resumir da seguinte maneira: o nosso mundo caminha de mal para pior, e Deus conta comigo, e Deus conta com você. Agora, a pergunta a seguir então é: quem é que vai alcançar esses não alcançados? Pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando do teu vizinho que ainda não recebeu a mensagem. Eu estou falando daquele amigo que visita a classe da escola sabatina, mas que ainda ninguém ofereceu para ele a oportunidade de estudar a Bíblia. Eu estou falando do teu parente que mora talvez junto com você aí, sobre o mesmo teto, mas que ainda não começou a estudar a Bíblia, a ter o conhecimento da Bíblia, da verdade de Jesus Cristo, da salvação, de boas novas, de dias melhores. É disso que eu estou falando. Quem é que vai alcançar estes? Quem é que vai buscar esses? Quem é que vai se dispor à missão de buscar e salvar essas pessoas? A grande verdade é que às vezes a gente não toma essa decisão porque a gente está desinformado. Mas a partir de agora eu estou mostrando para você, ou eu mostrei para você, dados de que o nosso mundo está caótico, de que o nosso mundo está um caos, de que o nosso mundo está de cabeça para baixo e de que Deus precisa vir para consertar tudo isso. E não é esta a promessa que a gente vê no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 4?
Esta é a promessa de Deus. E é por isso que Deus conta comigo e com você. Agora, tem uma boa notícia aqui para te dar. E qual é a boa notícia, pastor? A boa notícia é que o nosso Deus, ele é um Deus missionário. E quando a gente vai lá no livro de Gênesis, lembra desse episódio? No livro de Gênesis, ele chama Abraão para uma missão, ou Abrão para uma missão. E ele diz assim para Abrão: eu vou fazer por meio de você, ou eu vou abençoar por meio de você todos os povos da terra. Olhe para mim aqui um pouquinho. Deus quer usar você para abençoar pessoas. Nós precisamos ser pessoas abençoadoras. As pessoas precisam olhar para a gente e ver na gente o reflexo transformador ou da transformação que Jesus faz na nossa vida. Por isso que é tão urgente e por isso que é tão necessário. Agora, olha o que diz Mark Phelan, falando já, ou querendo, dando aqui já uma ensaiadinha no aspecto prático do estudo bíblico. Um dos grandes desafios que a igreja tem nos nossos dias é apresentar para as pessoas a mensagem de esperança, a mensagem do evangelho de maneira simples, inteligente e contextual. Esse é o nosso grande desafio. E a gente vai ver agora, entrando especificamente na aula de hoje, como é que a gente vai fazer para ministrar os estudos bíblicos para essas pessoas, para alcançar, como disse há pouco, os não alcançados. Como é que a gente vai fazer isso? E aí eu queria te dar aqui algumas informações que eu julgo importantes. 3 aspectos ou 3 conceitos a gente vai aprender na aula de hoje. Primeiro, qual é o conceito de estudo bíblico? O que é um estudo bíblico, pastor? Segundo, quais são os elementos indispensáveis de um estudo bíblico? O que é que não pode faltar quando eu estiver dando um estudo bíblico? E terceiro, quando é que eu devo estudar a Bíblia com alguém? Vamos juntos? Então, agora é o seguinte, pega a caneta, pega o papel, eu já mostrei para você por que é importante, por que é necessário, por que é urgente, já mostrei para você que você precisa participar. Então, qual é o conceito de estudo bíblico? De maneira bem rápida e breve, o conceito de estudo bíblico, ele é você abrir a Bíblia para alguém, fazer uma pergunta para esse alguém e propor para esse alguém a resposta na Bíblia. Este é o conceito. E se você voltar um pouquinho na história da igreja, você vai ver que esta revelação, ou este método de perguntas e respostas, foi dada por Deus em visão para Ellen White, lá por volta do ano de 1882 a 1883. Ela disse que este era um método do céu. E quando é que ela vai dizer qual é o conceito ou o contexto disso? Você lembra que a igreja, lá nos seus primórdios, nos seus primeiros anos de existência, pós-movimento milerita, ela pregava de muitas maneiras, entregando sermões impressos, entregando revistas, mas havia também outras 2 maneiras, as grandes campais, tendas eram erguidas e a palavra era aberta e era pregada para o povo. Em um desses momentos, não me falha a memória, na Califórnia, Haskell estava pregando e naquela noite teve uma chuva muito forte, uma tormenta muito forte, de maneira que a chuva batia na lona onde estava sendo apresentado o estudo bíblico e as pessoas não podiam ouvir o que ele estava dizendo. Naquele episódio, Haskell chama as pessoas para perto dele, para bem pertinho dele ali. E o que ele faz? Ele divide com as pessoas que estão ali ouvindo o estudo bíblico, ele divide textos bíblicos, ele dá textos bíblicos para que as pessoas pudessem ler. E aí então ele fazia pergunta e as pessoas davam a resposta na Bíblia. Olha o conceito de estudo bíblico. Agora tem um detalhe, sabe quem estava nesse dia assistindo esta apresentação de Haskell? Um dos filhos de Ellen White, de maneira que quando ele chega em casa, ele comenta com ela esse episódio, e ele comenta esse episódio de maneira que ele ficou feliz por aquilo que ele estava vendo. E finalmente, Ellen White, dias depois, Deus vai revelar para ela, através de uma visão, de que esse era um método celestial. Portanto, qual é o conceito de estudo bíblico? Perguntas e respostas. Vamos correr? E quais são os elementos do estudo bíblico? 4 coisas fundamentais. Anote, por favor, porque sem isso não tem estudo bíblico. Primeiro, o instrutor, e é você o instrutor. Segundo, o aluno, o seu interessado. Terceiro, a Bíblia. Olha, a Bíblia é a fonte de onde você vai tirar todas as respostas. Você não vai usar outro mecanismo para dar resposta para as pessoas. Você vai usar a Bíblia. É a Bíblia que vai falar com as pessoas. E não está listado aqui, mas
Quem vai estar agindo com esses elementos? Você, o seu aluno, a Bíblia, o guia de estudos que você vai usar. Quem vai estar trabalhando por trás de tudo isso aqui é o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo prometido por Deus. Então, ficou claro para você os elementos de um estudo bíblico? Instrutor, aluno, a Bíblia e um guia de estudos. Falando de guia aqui de maneira bem rápida, a gente tem guias de estudos bíblicos hoje das mais variadas formas e para os mais variados grupos. Por exemplo, estudo bíblico para o aventureiro, estudo bíblico para a criança adventista, estudo bíblico para o adolescente, estudo bíblico da mulher, estudo bíblico do advogado, do ciclista, do motociclista. Tem estudo bíblico para quem gosta de futebol. Quer dizer, a igreja tem um aparato, um arsenal preparado para você estudar com mais variados grupos. Portanto, relembrando aqui os 4 elementos importantes de um estudo bíblico: o instrutor, o aluno, a Bíblia e o guia de estudos. Tá bom? Não esquece disso? Anotou? Então, vamos para o próximo aqui. Olha o que diz Ellen White no livro Atos dos Apóstolos. Ela diz assim, muitos há que estão lendo a Bíblia sem compreender o verdadeiro significado da Bíblia. E ela termina dizendo, muito há que estão no limite do reino, no limiar do reino, na fronteira da decisão entre aceitar o reino de Deus ou não. E eles estão esperando somente alguém para serem recolhidos. Quando a gente lê lá Atos, e eu desafiei você no início, Atos 26:30, a gente vai ver que esse episódio está acontecendo com Felipe e o eunuco. Ele está pronto para tomar uma decisão. De tal maneira que quando Felipe se aproxima dele e pergunta, você está entendendo o que você está lendo aí, companheiro velho? E ele responde, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E então Felipe começa a dar um estudo bíblico para ele. E daqui a pouco, lá na frente, a Bíblia não diz quanto tempo durou essa conversa, mas lá na frente, o eunuco vê água. E ele pergunta, escuta, o que eu preciso para ser batizado? É lícito se crer, responde Felipe. E então ele é batizado por Felipe naquele episódio. Percebe? Muitas pessoas, diz Ellen White, estão no limite, estão só esperando eu e você chegar lá para abrir a Bíblia e mostrar para ela a verdade. Outro detalhe. Outro dado técnico que eu preciso dar para você aqui. No nosso campo, a Associação Oeste Paranaense, a gente tem hoje já tem mais de 7 mil pessoas que recebem estudos bíblicos pela TV Novo Tempo e boa parte, eu diria a grande maioria, para ser mais honesto contigo, aproximadamente 90% dessas pessoas não tiveram ainda um contato local da igreja local e estão ali esperando. Olha o que está dizendo ela. Muitos há que estão no limiar do reino, esperando somente serem recolhidos. Alguém precisa ir lá, fazer um apelo, convidar para vir para a igreja, oferecer um estudo bíblico, abrir a palavra, fazer pergunta, oferecer a resposta. Quem é que vai? Lembra a pergunta lá no início? Quem vai alcançar os que não são alcançados, ou os inalcançados? A resposta para essa pergunta precisa ser, eu vou. Você vai, nós vamos, juntos porque esse é o desejo de Deus. Qual é o objetivo de um estudo bíblico? Muitas pessoas se perdem aqui, porque não sabem qual é o propósito principal de um estudo bíblico. E o propósito principal de um estudo bíblico, amigo, amiga, irmão, irmã, é isso aqui, abrir a palavra, mostrar a verdade da palavra de Deus, e esta pessoa de posse da verdade da palavra de Deus, por ela mesma, com o conhecimento que ela recebeu, e através da ação do Espírito Santo, ela tome uma decisão de ser batizada. Qual é o propósito de um estudo bíblico? Formar um novo discípulo através do batismo. Para isso, eu preciso estudar a Bíblia com ele. Entendeu o propósito? Então você não vai na casa da pessoa apenas para ver se ela está bem. Você não vai à casa da pessoa para contar histórias para ela. Você vai à casa da pessoa para apresentar para ela uma verdade que vai trazer para ela salvação. Este é o objetivo. Tornar a pessoa um discípulo de Cristo. Alguém pode estar dizendo assim, Luan, quando é que eu devo começar um estudo bíblico? Quando é que eu preciso começar? Olha, se tudo que eu mostrei para você até agora, metade do planeta não crê em Jesus, não vive a religião do cristianismo, uma outra parcela não quer saber de igreja, se isso não é razão suficiente para a gente começar um estudo bíblico imediatamente, tem algo errado. Olha o tempo que a gente está vivendo, o sofrimento de famílias. Outro dia li uma reportagem que não vai haver uma família, falando aqui de Brasil, que não vai sofrer com o Covid, ou vai pegar, ou vai ter alguém que pegou, ou vai ter alguém que sofreu e pagou caro com a própria vida.
O ambiente que a gente está vivendo pede para eu e você apresentarmos Jesus, porque, queridos, eu sei que muitos estão confiantes na vacina que está vindo aí contra o coronavírus, e que legal, e bom, e que louvado seja Deus por isso, mas deixa eu te dizer uma coisa, a vacina acaba sendo um paliativo, porque os problemas continuam acontecendo. As pessoas continuam sofrendo. E quando é que acaba isso? Isso só acaba quando Jesus Cristo voltar. Por isso, quando é que eu devo começar no estudo bíblico? Agora. Hoje, olha o que diz, se não me falha a memória, esse texto é do pastor Emílio Abdala. Ele diz assim, ó, pode ser que alguém vai dizer assim, mas eu não estou pronto ainda, eu não estou preparado. E ele diz assim, ó, se você ainda não está pronto, se você ainda não está preparado, pode ser que você já esteja atrasado. Olha para mim aqui um pouquinho, que eu não quero fazer disso aqui um sermão, mas eu preciso fazer um apelo para a gente continuar, porque eu estou caminhando para o final. Você já começou a estudar a Bíblia com alguém? Olha, no mês de junho a gente vai ter um movimento evangelístico aqui no nosso campo, e por isso você precisa começar. Se você ainda não começou, você está atrasado, amigão. Você precisa começar e precisa começar agora. Esse é o momento, esta é a hora, esta é a oportunidade. O mundo nunca precisou tanto de mim e de você para apresentar Jesus para ele como está precisando hoje. Por isso esse é o momento. E aí eu concordo com o pastor. Se eu ainda me acho que não estou preparado, é porque, de fato, eu estou atrasado. Eu já deveria estar pronto. Só um detalhe. Lembra por que você conhece a verdade? Lembra por que você foi batizado um dia? Porque alguém te apresentou a verdade através da Bíblia, no processo de um estudo bíblico. Por isso você está aqui hoje. Por isso você tem no seu coração a esperança da volta de Jesus Cristo. Mas vamos lá, porque senão, olha, você vê que eu já vou fazendo sermão, não é a ideia. Isso aqui é uma aula. É para você ter elementos de como dar estudos bíblicos lá na tua igreja, lá na vizinhança, lá onde você mora. Então, o que eu faço lá na casa do aluno? Ó, vai começar o estudo bíblico. O que você vai fazer? Primeiro, comece com uma boa confraternização. E o que é uma boa confraternização? Quebra gelo. E aí, fulano, como é que você está? Como é que está a tua semana? Um detalhe aqui, ó. Não entre em aspectos da intimidade da família. Não interessa a intimidade da família para você. Fale de assuntos genéricos, faça elogios. Se é a casa de alguém que tem muita flor, comente sobre isso. Se é a casa de alguém que o sujeito gosta de futebol, fale sobre isso. Mas lembre que isso é só o quebra-gelo, é só a confraternização, não é o grande momento do objetivo do porquê você está na casa. Segundo aspecto, faça uma oração com eles. Não comece nunca a estudar a Bíblia sem pedir a presença do Espírito Santo. E outro detalhe, eu já vi gente que está fazendo o estudo bíblico e aí ele dá oportunidade para as pessoas fazerem seus pedidos, e quando ele vai orar, ele diz assim, ó, Senhor, abençoe esse pecador, que ele se arrependa, que ele... Não, nada disso. Ore pelo estudo bíblico. E se teve um pedido, mencione o seu pedido, o pedido feito por quem você está dando o estudo bíblico. Outro detalhe, e se a pessoa não fez o estudo bíblico, não fez o pedido, ore pela família dela. Outro detalhe, e se ela fez o pedido, mas você não é bom de memória, eu sou terrível de memória, eu tenho que ler várias vezes a mesma coisa para poder gravar. Anote e mencione, se ela fez o pedido, é porque isso é importante para ela. Mas não mencione o que ela não pediu. Não faça, não deseje para ela o que ela não pediu, mas deseje para ela aquilo que de fato ela está pedindo. E via de regra, a maioria vai pedir pela família, pela saúde, pelos filhos. Ore por isso, tá bom? Agora, lembra que o propósito dessa oração, ela precisa ser breve, simples e específica. Não fique rodeando Jericó, vá direto ao ponto. Segunda parte, lá quando você estiver na casa, ou terceira parte, quando você estiver na casa. Orou. Teve um momento de confraternização, ouviu a família, orou pelo estudo. Agora o que você vai fazer? Você vai fazer a introdução do tema. E na introdução do tema você vai espertar o interesse na pessoa, ou despertar o interesse na pessoa. Comece de forma criativa. Vai falar sobre a volta de Jesus? Comece de forma criativa. Comece mostrando, o que eu fiz com vocês aqui? Eu mostrei um cenário de um mundo que está de cabeça para baixo. Eu mostrei para vocês aqui que milhares de pessoas estão morrendo sem Jesus Cristo. Então, esperte o interesse na pessoa por aquele tema que você vai estudar nesse dia. Seja este tema qual for que você vai estar estudando.
Tá bom? Terceiro, vamos caminhar aqui? O corpo do estudo. Então você fez a confraternização, você orou com eles, você já fez a introdução, agora você vai para a parte principal, que é o estudo bíblico propriamente dito. E o tema do estudo bíblico seja objetivo, seja claro, é volta de Jesus, estude sobre isso. Um outro detalhe, se familiarize com os textos antes de você ir dar o estudo bíblico. Não vá lá sem ter a familiaridade com os textos, porque senão você pode se perder. Então se familiarize. Outro detalhe, você vai fazer um estudo bíblico de no máximo 30, 35 minutos. Lembrem-se que as pessoas hoje estão vivendo dias atropelados, as coisas acontecem muito rápida. Uma das propostas da aula da Escola de Missões é tentar trazer para você a informação em menos de 1 hora. Porque a gente sabe que as pessoas hoje estão cada vez mais aflitas, mais ansiosas. Elas não têm tanta paciência. Por isso, limite o número de textos bíblicos. Para ser mais exato aqui com você, leia de 2 a 3 textos bíblicos sobre o assunto que você está estudando. Por exemplo, volta de Jesus, Mateus 24, 14, Mateus 24, verso 7, Apocalipse 1, verso 7, Apocalipse 20, verso 1 a verso 6, Apocalipse 22, 12. Olha quantos textos eu te dei, mas poderia resolver isso com 2, 3 textos. Significa que todo o estudo você vai ler 3 textos? Não. Eu diria que em todo o estudo você leia aí de 9 a 12 textos bíblicos. Você já vai conseguir defender a ideia do tema. Tá bom? Outro detalhe. Ao apresentar o estudo bíblico, apresente numa sequência lógica. Para que a pessoa consiga raciocinar de maneira lógica. Lógica e progressiva. Por exemplo, volta de Jesus foi anunciado pelos profetas, por Isaías. Lá em Gênesis 3, verso 15, há uma profecia sobre a volta de Isaías, sobre a volta de Jesus. Jeremias vai falar da volta de Jesus. Mateus capítulo 1 vai falar de como Jesus nasceu. O capítulo 24 daí de Mateus vai falar como é que ele vai voltar pela segunda vez. Sequência lógica e progressiva. Isso vai facilitar a pessoa de assimilar o conteúdo. Vai ficar mais fácil para ela. Terceiro, em cada tema que você estudar, chegue a uma conclusão. Não deixe aberto, chegue a uma conclusão. Então, fulana, você entendeu que Jesus vai voltar? Não é maravilhoso saber que Jesus está voltando? Você chegou a uma conclusão. Senão o tema fica aberto. E aí, o que será que o meu professor quis dizer com isso? Deixe claro para a pessoa sobre o tema que vocês estão estudando. Um quarto aspecto que eu queria considerar com vocês aqui, ó. Aqui está sendo um monólogo, porque eu não tenho de vocês o retorno, pelo menos não o retorno da voz. Claro que você está comentando aí no chat, eu agradeço você e desafio você a continuar comentando. Mas lá com o teu aluno, não pode de jeito nenhum ser um monólogo. Precisa ser um diálogo. De você é quem está propondo o estudo bíblico, o tema, você é que controla as ações ali, mas precisa ter retorno do teu aluno. E você precisa estimular isso para ele. Por isso, não faça perguntas fechadas. Você aceita? Sim ou não? Não é assim. Pergunte para ele, por exemplo, assim, ó, você não gostaria de aceitar a Jesus? O que você pensa sobre isso? E deixa a pessoa falar. Você vai percebendo que o estudo bíblico vai ficando bem mais legal, bem mais atrativo, bem mais dinâmico e não vai ser algo estático e chato. Porque o estudo bíblico não pode ser chato. Ele tem que ser atrativo. Afinal de contas, a gente está falando do nosso Deus, do nosso Senhor. A gente está falando de Jesus Cristo, tá bom? Então, lembre-se, aqui alguns erros. Eu sei que o pessoal aqui já está erguendo as plaquinhas para eu terminar, mas olha aqui, ó, pare um pouquinho, olhe para mim. Você precisa entender um detalhe. O estudo bíblico não é um sermão. Você não vai lá, vai se levantar e agora você vai... Não, gente. O estudo bíblico precisa ser algo agradável, gostoso, prático, dinâmico, com a participação de todo mundo se envolvendo, dando opinião. E claro que você, que é a pessoa mais preparada ali no caso do estudo bíblico, você vai envolvendo as pessoas. Então o estudo bíblico não é sermão, tá bom? Estudo bíblico não é monólogo, estudo bíblico não é sermão, estudo bíblico não é para mostrar o quanto você sabe, mas o quanto a Bíblia, que apresenta a verdade da salvação em Jesus Cristo, o quanto esta Bíblia, que é o livro que veio das mãos de Deus para mim e para a pessoa que está estudando a Bíblia, o quanto é importante para ele. Então você não é a pessoa mais importante, mas sim a pessoa importante de Cristo Jesus. Finalmente a gente chega à última parte do estudo bíblico. Vamos revisar as 2 primeiras partes? Confraternização, introdução, oração.
Primeira parte. Segunda parte, tema principal. No tema principal precisa ser progressivo. Você vai dosando. Você segue uma sequência lógica. Você não vai fazer com que o teu aluno tenha uma overdose de Bíblia já no primeiro dia. Ainda no tema, precisa ser feito de forma dinâmica, ele não pode ser estático, todo mundo tem que participar. E agora a gente vai para a última parte do estudo bíblico. Lembra que aqui é o cenário, a casa de quem você está dando o estudo bíblico, tá bom? O estudo bíblico é um evangelismo pessoal. Eu não sei se eu disse isso, mas se não disse agora, estou propondo para você que o evangelismo, ele é algo, o estudo bíblico é algo pessoal. Vamos terminar. Recapitule o que você estudou até agora. Então, eu usei o tema volta de Jesus. Recapitule com a pessoa de forma breve e objetiva. Irmão João, irmão José, vocês entenderam aqui que Jesus Cristo está voltando? Não é maravilhoso saber que Jesus está voltando e ele deixou sinais que advertem a gente ou que fazem com que a gente se prepare para a volta dele? Então, você agora vai fechando o assunto. Olha essa palavrinha ali, aliás, essa frase com duas palavras. Faça o apelo. Nós vamos ter uma aula aqui onde você vai aprender exclusivamente como fazer apelos. Bom, mas eu vou te dar uma dica aqui, ó. Em cada estudo bíblico, faça o apelo. Pastor, pelo amor de Deus, eu não sei fazer apelo, como é que faz isso? Quem já viu, ou talvez alguém que está assistindo já me viu fazendo evangelismo, eu explico de forma bem simples o que é um apelo. Eu olho para o auditório e pergunto para o auditório, eu posso fazer um apelo para vocês? E a maioria, quando é muita visita, nem sabe o que é um apelo. E aí eu digo, amigos, o apelo é uma pergunta. Então eu posso fazer uma pergunta para você? O tema que eu usei como exemplo aqui durante toda a nossa aula é a volta de Jesus. Eu posso fazer uma pergunta para você? Você não gostaria de, na volta de Cristo Jesus, estar preparado? E aí deixa a pessoa responder. Ela vai dizer sim, não, ela vai dizer não quero. Se ela dizer sim, não quero, é o apelo que você fez, aceite a resposta dela. E em casa, depender da resposta dela, você vai orar pela decisão dela, para que o Espírito Santo trabalhe e faça com que ela tome a decisão por Cristo Jesus. Mas aceite a resposta. Seja ela sim, não, ou seja resposta nenhuma. Continue estudando com ela, que em algum momento ela vai tomar a decisão por Jesus. Tá bom? Afinal de contas, você não vai sozinho na casa. Você vai no poder do Espírito Santo, é Ele que te acompanha. A promessa de Cristo é de que Ele vai estar com você todos os dias até a volta dele. Vamos terminar? Anuncie o tema da próxima aula. O que é que vocês vão estudar? Olha, na próxima aula, hoje nós estudamos a volta de Jesus. Na nossa próxima aula, a gente vai estudar o que acontece quando Jesus voltar. E aí você já deixa ali no ar, não dá spoiler, anuncia o tema e espere chegar a próxima aula. Já deixe marcado o horário, já deixe marcado o dia. E outro detalhe, seja pontual ao horário e ao dia. Não falhe, porque a pessoa ela vai estar esperando você. Termino. Olha a última frase ali, ó, a penúltima, né? Ore e se despeça do seu aluno de maneira cordial. Eu vou dar um conselho aqui. Muitos estudos bíblicos terminam e as pessoas querem que a gente fique ali. Não há problema de você ficar na casa. O que eu, pastor Gilson, faço? Terminei o estudo bíblico, eu vou embora. Sabe por quê? Porque a gente poderá conversar de outros assuntos ali, pós o estudo bíblico, que pode tirar o nosso aluno do foco que a gente estudou. E o que eu quero que ele fique na memória dele é o que ele estudou naquele dia. Então, a última memória que eu quero que ele tenha comigo é do assunto que a gente estudou. Por isso, terminou o estudo bíblico, ore, claro, de maneira muito cordial, de maneira muito amistosa, diga como foi bom o estudo bíblico e vai para casa. E num outro dia, num outro momento, vocês podem conversar de outras coisas. Última frase. E então vamos lá, se surgirem objeções ao tema. O que eu faço, pastor? Você não pode perder as nossas próximas aulas. Porque há uma aula aqui na OP que a gente que nós vamos aprender como resolver as objeções feitas às perguntas do nosso estudo bíblico. Quais são as objeções? E se houver objeção, pastor, como é que eu faço para responder? Esse é um tema para os nossos próximos encontros. Vamos terminar? Olha o que diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 11, versículo 30, diz assim, o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, diz o sábio Salomão, este é sábio.
Eu estou falando de você. Deus está falando para você. Em Romanos 10, capítulo 10, verso 15, o apóstolo Paulo vai dizer assim: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas ou as boas novas. Quão formosos são os pés. Está entendendo? Que não é o pastor, não é a igreja que convida você para começar um estudo bíblico com alguém, é o próprio Deus. Finalmente, diz Ellen White, Serviço Cristão, lembra da história que eu contei? Aqui está. Ó. O plano de se dar estudos bíblicos não é a ideia de um homem, mas ela tem origem no céu. Jesus, quando esteve aqui, logo depois da sua ressurreição, ele está indo a caminho de Emaús, ele se aproxima dos discípulos, e os discípulos estão tão atônitos, diz ali o Evangelho de Lucas, que eles estão tão preocupados com os eventos que aconteceram em Jerusalém, que eles não se dão conta de que o próprio Jesus está andando com eles. E Jesus então se aproxima deles e pergunta: o que é que vocês estão conversando enquanto caminham? E eles olham para Jesus e dizem assim: você é o único em Jerusalém que não sabe o que foi que aconteceu lá? E Jesus então agora diz: como vocês são tardios em entender as coisas. Por acaso não leste os que escreveram os profetas em todas as escrituras? E Jesus vai lembrando as sagradas escrituras ali para eles. Amigos, eu sou evangelista e eu não posso terminar sem fazer um apelo para você. Você não começou ainda a estudar a Bíblia com alguém? Será que você já não está atrasado? Será que você não tem usado gatilhos de desculpa para não pregar o evangelho? Eu queria te dizer que Deus conta com você. Deus conta comigo. E a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, claro que não foi exaustivas as informações aqui, mas elas são um lampejo de que é possível todo mundo se envolver na missão de dar estudos bíblicos. E como a proposta da aula é ensinar você a dar estudo bíblico, eu não posso terminar de maneira diferente. Amigão, comece hoje mesmo a dar um estudo bíblico para alguém. Porque se você não começou, pode ser que você já está atrasado há um bom tempo. E vamos fazer aqui da OP, o nosso campo de atuação, o nosso raio de missão, muitas pessoas, vamos trazer muitas pessoas para o reino dos céus. Porque, aliás, a missão ela não é minha, ela é de Deus. Vamos orar? Posso contar com você? Semana que vem, você não pode perder, às 19h30, a nossa próxima aula. E a gente se espera você aqui. Vamos orar para a gente encerrar então. Pai querido, abençoe este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, que eles possam ser usados por Ti, pelo poder do Espírito Santo, todos os dias, o dia todo, e que o nosso coração, ou no nosso coração, arda o desejo de pregar que Jesus Cristo está voltando, porque só assim os problemas acabam. Abençoe a todos os que assistem de maneira presente, ao vivo, e aqueles que ainda vão assistir, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tamo junto? Um forte abraço, que o teu sábado amanhã seja abençoado. Não esqueça de ir para a igreja, não esqueça de estudar a lição, não esqueça de abençoar pessoas e não esqueça de dar um estudo bíblico. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.